Olá a todos, seja muito bem-vindo a esse vídeo. Esse vídeo está sendo gravado dia 30 de janeiro de 2026 e nesse vídeo falarei um pouco sobre o livro Autodefesa Psíquica de Dion Fortune. Acho que é assim que pronuncia, não sei. Então, se você tem interesse nesse assunto de espiritualidade, ocultismo, fique comigo nesse vídeo. Lembrando que, para quem está lendo ou já leu esse livro e tenha algo a comentar sobre ele também nesse vídeo, fique à vontade. Lembrando que a minha também é minha opinião pessoal sobre esse livro, né? E você pode comentar também a sua opinião pessoal se desejar aqui nesse vídeo, né? Então vamos lá. Aqui um pequeno resumo, né? Dion Fortune, nascido em 1890 e faleceu em 1946, foi uma das mais importantes ocultistas, escritoras e místicas do século XX, tendo grande influência no ocultismo moderno e na tradição esotérica ocidental. O nome dela de nascimento é Violet Mary Fierce, não sei se é assim que pronuncia também, na Inglaterra. Demonstrou desde jovem forte sensibilidade psíquica e interesse por espiritualidade, psicologia e metafísica. Estudou psicologia e psicanálise, áreas que mais tarde integrou profundamente ao ocultismo, sendo uma das pioneiras em unir magia, mente e inconsciente. Então, ela foi uma das grandes ocultistas e que não só praticou, como procurou divulgar esse tema, né, no século XX. Né? E aqui tem mais um resumo dela. Tem também uma questão que durante a Segunda Guerra Mundial, ela com um grupo de pessoas ali que também mexe com essa questão de ocultismo, trabalharam, né, na, em trabalhos espirituais, né, a fim de impedir ou ao menos amenizar, né, a, toda a questão da guerra que estava acontecendo. Né. Esse livro aqui, ele é um livro que eu acredito ser para um público geral, né, seja um estudado em assuntos espirituais, ocultismo, magia e etc., ou até mesmo um leigo. Ambos os casos irão se beneficiar com esse livro. Né? A pessoa que já tem bastante conhecimento em espiritualidade, muitas das coisas que ela explica já será algo que você já tem esse conhecimento. Né? Mas existem alguns detalhes, algumas coisas ali que, digamos que de uma forma mais precisa e mais detalhada, e que pode ser útil para essas pessoas, mesmo que tenha muito conhecimento de espiritualidade. Ainda assim, terá muito benefício com esse livro. E para o leigo, o benefício será tremendo. Né? Qualquer pessoa leiga, que não entende nada de espiritualidade e essa questão de ocultismo, etc., esse livro trará uma grande quantidade de informações, além disso, de maneira expressa, de fácil compreensão, né? E que será muito útil para a vida em si, né? Mesmo para a vida mundana, pois essas questões de ocultismo, por mais que trate-se de coisas às vezes espirituais, de outros planos, ainda assim afeta a vida material, né? Afeta em questão de a pessoa pode ficar debilitada, doente, ter problemas de todos os tipos físicos aqui na carne, né? Portanto, entender esse assunto é bom até mesmo para a vida mundana, né? De trabalho, relacionamento, saúde, dinheiro, etc. Né? Então, qualquer pessoa irá se beneficiar com esse livro. Seja uma pessoa interessada em questões espirituais, seja interessado em questões materiais. Né? Ambos os casos terão benefício lendo esse livro. Né? Aqui tem uma pequena definição na página 18, né? O que é o ataque psíquico, né? Que ela fala. O ataque psíquico é, na verdade, uma forma de bullying. É o impulso de dominar, se não esmagar uma pessoa, invalidando-a, destruturando sua vontade. Pode assumir muitas formas, como assédio sexual ou perseguição política ou religiosa. Em geral, é um ataque ao livre-arbítrio por meio da afirmação de um poder superior
que nos diz respeito ao perseguidor é melhor realizado em um ambiente controlado, no qual a vítima não pode escapar facilmente. Os ambientes óbvios incluem locais de trabalho, por qualquer grupo de pessoas próximas, instituições do mais diversos tipos, incluindo escolas, prisões, igrejas, até mesmo a família, assim como a própria mente da vítima. Então, o ataque psíquico, né, segundo a definição dela, digamos que é uma forma de tirar o livre-arbítrio do outro, né? Eu acredito que é uma forma de também de uma espécie de forçar um acontecimento, né? De, digamos que querer obrigar o outro a fazer alguma coisa diferente daquilo que ele quer, né? Modificar uma situação, né? Lembrando que esses ataques psíquicos pode ser de duas formas. Pode ser intencional, né? O ser que realmente se concentra e intencionalmente foca para praticar algum mal ou levar algum problema a uma pessoa. Ou pode ser também de forma não intencional. Ou seja, a pessoa não tem noção, né? Mas simplesmente por algum momento, algum motivo, estar pensando mal, ou com raiva, ira de alguma coisa com outra pessoa, está gerando um ataque psíquico, mas de maneira não intencional. Então pode-se dizer que tem essas duas formas. Naturalmente, a forma intencional, normalmente, vai ser mais danosa. E mais danoso ainda é quando se junta um grupo e se concentra a energia focada naquilo ali. Isso é o que às vezes fazem alguns locais, né? No qual as pessoas às vezes contratam um feiticeiro para algum tipo de trabalho. Muitas vezes não tem só a força do feiticeiro ali, como tem um grupo, tornando aquele ataque ainda mais poderoso, né? Pois naturalmente, quanto mais energia se concentra, maior é a força, né? Como uma oração também, é uma oração, eu digo, para fins positivos e benéficos, né? Uma pessoa tem um poder, mas muitas pessoas fazendo a mesma oração, com a mesma intenção, o poder multiplica, né? Uma das coisas que eu mais achei de grande valor nesse livro é a questão de que ela dá diversos relatos pessoais e reais que aconteceu, seja com ela ou seja de pessoas próximas, né? E ela mostra ali em alguns detalhes, né, o que aconteceu e o que foi feito para solucionar aquilo, né? Isso é de grande valor, pois muitos livros às vezes têm conhecimentos ou têm mais às vezes achismos, suposições, etc. Mas a pessoa às vezes não tem prática. No livro dela, ela procura colocar mais coisas práticas e coisas que ela vivenciou, né? Ela já deixa muito frisado isso logo no começo do livro, que em vez de apenas colocar conhecimentos ou resumos, etc., de outros autores e etc., ela procurou colocar bastante experiências pessoais, que eu acredito que torna mais valioso ainda o livro, né? Outra coisa importante que eu achei no livro, que tem no final, né, são diversas práticas, né, diversas práticas que qualquer leigo pode fazer, né? Lembrando que ela cita que essas práticas vai funcionar na maioria dos casos, né, vai ser útil e prático. E ela também tem uma frase no livro muito interessante que qualquer ato que você faça com intenção torna-se magia. Então, por exemplo, se você está tomando banho, né, apenas pensando em limpar o corpo físico da sujeira, etc., é uma intenção e é aquilo que irá acontecer. Mas se você toma um banho com uma intenção de que está limpando não apenas o corpo físico, mas também o corpo mais sutil, o corpo astral, né? Está limpando questões mais energéticas, não apenas materiais, né? Físicas. Essa intenção fará com que a limpeza seja mais profunda. Então, magia, ocultismo, etc., sempre também tem muita relação com a intenção, né? Tudo feito com intenção torna-se uma magia, né? Então, todas as práticas que ela explica
tem ali uma espécie de um roteiro, né? Palavras, mentalizações a se fazer, né? Etc. Mas nada disso vai funcionar se não tiver uma intenção ali, né? Ela cita uma técnica de romper com relacionamentos antigos, né? E que você acha que às vezes tem vínculos muito fortes, que eu achei bem interessante, que eu vou passar aqui, que é simplesmente você, lógico, faça isso com concentração, foco, né? Mas simplesmente mentalizar uma espada flamejante com fogo, né? E embaixo da espada você está segurando, tem uma espécie de uma cruz, né? E com essa espada você vai visualizar o cordão que está ligando você a outra pessoa, que é essa coisa que está ainda mantendo unido e conectado, né? E vai visualizar com essa espada flamejante você cortando aquilo ali, né? E além disso, após cortar esse cordão, visualizar uma tocha queimando as pontas a fim de que isto não se junte novamente, né? Tem mais alguns detalhes nessa técnica, mas é basicamente isto, né? Eu achei muito interessante. Tem uma técnica de proteção que ela cita também quando você conhece alguma pessoa que te faça mal por algum motivo, você sente uma energia ruim, etc. E você tem que ter algum contato com ela de vez em quando por algum motivo. Você pode simplesmente visualizar uma espécie de um muro, né? Você vai visualizando tijolo por tijolo que está sendo colocado. Esse muro, né, que é uma barreira de você para a pessoa. E também tem outros exercícios, tem espécies de orações que ela cita também no livro, né? Então, isso é algo de bastante valor e prático que você pode usar na sua vida. Ela cita também para a purificação de ambientes, colocar, por exemplo, alhos, espalhar pela casa alho, né? E deixar que ele vai, digamos que puxar, né? Ou limpar a energia, não sei se é puxar a energia para ele ou simplesmente limpar as energias do local. E depois você pode jogar fora esse alho, né? Enfim, ela cita bastante questões práticas para se usar na vida. E ela também cita uma coisa muito. Isso é o básico, eu acho que todos compreendem, né? Mas que normalmente o ataque psíquico, o problema, você tem energia com outro, normalmente é próximo de você, seja na família, seja no local de trabalho, enfim, são locais que você frequenta e as pessoas que você tem contato com muita frequência, né? Geralmente são essas mais suscetíveis a poder te afligir um ataque psíquico, né? E a forma de uma forma muito prática de você simplesmente romper com isso é, quando possível, simplesmente se afastar, né? Assim que você percebe que, por exemplo, o problema está em sua casa ou no seu trabalho ou um lugar que você frequenta com constância, né? Simplesmente se afastar disso é uma solução muito prática, né? Isso quando é possível, né? Muitas vezes não é possível, mas quando for possível, essa é uma solução muito prática e momentânea, né? Lógico, até que você resolva toda a situação. Mas isso, digamos que dará um fôlego para você, após isso, trabalhar a solução, né? Esse foi o vídeo que eu senti de passar sobre esse livro. Aqui nas primeiras páginas tem uma imagem dela também. Recomendo a todos que leiam essa obra, estudem. Vale muito a pena, seja para uma pessoa materialista ou seja para uma pessoa mais afins de questões espirituais. Ambos serão beneficiados, né? E vale muito a pena. É um livro bem facinho de ler, bem tranquilo, bem gostoso, né? Não é nada, não é uma leitura pesada, nem cansativa, nada, é bem tranquilo. Isso aqui dá para se ler facilmente em uma semana, nem isso, lendo 1 hora e meia por dia, né? Mas vale a pena ler e reler, prestar atenção, anotar os pontos principais.
você achou, né? Procurar dar uma estudada mesmo, tem muita coisa útil aqui para a vida, né? E esse foi o vídeo, espero que tenham gostado. Muita paz, muita luz para todos. Deus abençoe.